Olha, e falando em acidente, 21 vítimas de violência foram atendidas no Hospital Geral do Estado, HGE, durante o feriado de Réveillon. Só que a unidade também atendeu mais de 80 feridos em acidentes de trânsito nesse período. O balanço foi divulgado hoje. Quem está ao vivo com mais informações é o repórter Neto Mota, para a gente falar desses números, né? Se o HGE considerou isso dentro do normal para um feriado como esse, com tanta movimentação nas estradas, ou se algo chamou a atenção aí dessa vez da equipe do HGE. Neto, boa noite mais uma vez. Olha, Bia, falando somente dos números do feriadão do Réveillon, que correspondem, aos dias de sábado até segunda, de sábado, dia 30 até o dia 1º, foram 311 atendimentos realizados aqui no HGE, de acordo com a própria assessoria de imprensa. Entre esses números estão 155 casos clínicos, 127 vítimas de acidentes, 21 vítimas de violência e 5 feridos por queimaduras. Aqui do meu lado está o Alan Vieira Almeida, que é médico clínico e coordenador aqui da área azul do HGE. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Estamos aqui diante desse balanço que foi repassado pela assessoria. E aí, o que é que o senhor tem a dizer? Foi um número que já era esperado? Então, boa noite a todos. Um número já esperado devido à época do ano, fim de ano, muitas festividades, muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas bebendo, se divertindo. Então foi um número que a gente já aguardava esses valores, né? É importante a gente reforçar também como acontece a triagem do HGE, né? Até porque não é todo paciente que recebe a indicação para vir para cá, né, doutor? Sim, com certeza. A gente já sabe pela regulação do Estado, que já funciona há muito tempo, que os pacientes eles devem ser triados de acordo com a sua complexidade, seja média e alta para a gente, para o HGE, e média e baixa para as UPAs do Estado. Então esse número de 311 foram os nossos pacientes de média e alta complexidade que vieram para cá, né? Obviamente nas UPAs provavelmente tiveram muito mais outros casos, né? E quais são esses casos de média e baixa complexidade para que a gente saiba? Então a gente tenta diferenciar aqueles casos mais simples das gripes, das diarreias, corte simples com garrafa, com vidro, que a pessoa às vezes se machuca. Esse tipo de caso normalmente já vai diretamente para as UPAs e é resolvido nas UPAs. Os casos mais graves, como acidentes de trânsito, afogamento, feridos, baleados por violência, esses sim são nossos aqui do HGE. As grandes fraturas são nossas do HGE. Tem também a divisão por cores nas alas, né? Como é que funciona essa divisão? Sim, com certeza. Aqui a gente trabalha com duas formas. A entrada pelo protocolo de Manchester, onde a gente vai classificar o doente pela cor da gravidade. Então, aquele paciente mais grave, vermelho, vai diretamente para o atendimento imediato. E os outros, laranja, amarelo, verde e azul, para a área azul. Então, a divisão do HGE em azul e vermelho não é por gravidade, e sim pela causa de entrada do paciente. Doutor, o número de vítimas de acidente chamou a atenção também. O que é que vocês veem? Esses acidentes geralmente acontecem de moto, vem vítimas de outros tipos de veículos também? Isso. A gente nota que todo ano tem uma grande quantidade de pacientes vítimas de acidente de trânsito. Esse ano a gente teve uma média aí de 20 mais ou menos por dia, 20 e poucos pacientes por dia do feriado. E aí é notório a quantidade de pacientes de motocicleta, de carro, que se acidentam e vem de forma um pouco mais grave, resgatado pelo SAMU, pelo bombeiro, e acaba ficando internado aqui com os especialistas das nossas áreas, né? Além da gente saber diferenciar qual tipo de paciente que deve ser encaminhado para cá, quais são as outras recomendações que vocês deixam aqui também que podem facilitar o atendimento desse paciente que precisa tanto dessa urgência? O que a gente sempre pede é o seguinte: identificar o paciente que sofreu um acidente, uma queda de altura, qualquer tipo de acidente que a pessoa esteja lá desacordada no chão, dentro de um carro, na moto, automaticamente acionar o SAMU, evitar essas situações de ficar filmando, de ficar aguardando. Aciona o SAMU, isola a área, deixa a área segura e aguarda a equipe de saúde chegar e resolver a situação. Não tenta mexer na vítima, que isso pode ocasionar em mais lesões. Isso já é o básico, isolar a área e acionar o SAMU. Muito obrigado pelas informações, está aí, Beatriz. A gente trouxe o balanço atualizado dos números do Hospital Geral do Estado e com recomendações muito importantes aqui do doutor Alan para a gente que está assistindo. Volto para você. Ô, querido, por favor, Neto, pergunta para o doutor Alan, é uma dúvida pessoal, inclusive, se as pessoas, a população já entendeu que não deve procurar o HGE quando está assim, com alguma alergia, febre alta, com uma tosse,
muitas pessoas procuravam direto essa emergência, sobrecarregando o serviço. O governo do estado até fez uma campanha para que elas entendessem que nesses casos de menor gravidade poderiam ir até as UPAs. Isso já mudou hoje no HGE? Neto, por favor. A nossa apresentadora Beatriz Lacerda está perguntando lá no estúdio, começou a falar sobre a campanha que a Secretaria de Saúde aqui do estado já começou a fazer para incentivar que as pessoas procurem os serviços corretos, principalmente quem tem alergia, que vem aqui para o HGE. Vocês já veem essas mudanças? Vocês conseguem notar que a população está bem informada nesse aspecto ou ainda não? Não, com certeza. A gente já nota uma diferença brutal. Em relação, por exemplo, ao ano de 2022 para 2023, a gente caiu basicamente 1/3 dos atendimentos. Então, a população cada vez mais está mais educada, mais orientada a procurar aqueles casos mais simples, mais bobos de serem resolvidos, as UPAs. E, obviamente, os graves buscarem o HGE. O pessoal, de maneira geral, já está muito bem orientado.